Olá! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Espero e desejo que sim. Estou aqui brigando com o meu computador para iniciar com aquela música, com aquele louvor. Como é bom iniciarmos o nosso dia ativando a nossa identidade. A casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu lembrar, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Bora lá, que se deixar eu fico louvando aqui a manhã inteira. E não é só de louvores que vive a nossa live, mas sim de uma reflexão. Bom dia a todos vocês que estarão comigo ao vivo e a vocês também que acessarão, que dedicarão um tempo para acompanhar esse conteúdo, essa live durante a tarde, durante a noite, durante a madrugada, no caminho para o seu trabalho, para algum compromisso que você vai ter durante o dia de hoje. Então, desde já, deixo aqui o meu boa tarde, o meu boa noite, a minha boa madrugada, sim. Que possamos juntos refletirmos sobre os ensinamentos de Cristo, sobre a palavra sagrada. E eu sempre inicio esse momento de reflexão com o provérbio do dia. Nunca é demais lembrar que o livro de Provérbios é um livro deixado por Salomão há 3.000 anos atrás, mas que parece que foi escrito, que são para os dias atuais. O livro de Provérbios que nos ensina comportamentos de pessoas prósperas, que nos ensina a termos uma mentalidade abundante, uma mentalidade produtiva, nos alerta e nos ensina a desviar-nos dos convites sedutores. Sim, quantas passagens no livro de Provérbios que nos atentam, nos chamam a atenção a nos afastarmos de lugares, de conteúdos, de pessoas que nos afastam de Deus. Jesus nos ensinou, nos deixou um legado de amar o próximo como a nós mesmos. E eu só posso amar o meu próximo depois que eu me amar. E se
eu estiver frequentando lugares, andando ao lado de companhias que querem ou que tenham atitude e hábitos menos edificantes. E tá tudo bem. Uma das maiores provas de amor que Jesus nos deixou, que o Criador nos deu, é a liberdade de escolha. Eu não preciso julgar, não cabe a mim julgar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo e o que o outro está fazendo. Mas eu tenho o discernimento, eu tenho a autoridade dada pelo Criador para escolher aonde eu vou frequentar, quais são os ambientes, o que eu vou consumir, não só de alimento, mas o que eu vou consumir na audição, na visão, na energia que está ao meu redor. E vou permitir que o Deus vivo, que Jesus Cristo, me use como um instrumento de bênção, como uma referência àquelas pessoas que, assim como eu, há pouco tempo atrás, mas há muitos anos, que frequentava ambientes menos edificantes, bares, baladas, happy hours, que fazia consumo de conteúdos auditivos que me afastavam da minha essência, que me afastavam do meu Criador, do nosso Criador, e que me faziam, porque se tudo é energia e se tudo é consequência, o ambiente é que vai ditar, as pessoas é que vão ditar quais serão os meus hábitos. Nós somos o resultado das 5 ou 6 pessoas que mais andamos, que mais convivemos, dos ambientes onde frequentamos. Eu já disse aqui em outras lives, faça uma experiência. Fique uma semana, pelo menos 3 a 4 horas por dia dentro de uma lotérica. Só fica lá. A lotérica, ela tem a função de fazer jogos, né? De certa forma lícitas, porque é do governo, e de receber contas. A lotérica hoje é uma mini agência da Caixa Econômica, né? Passa lá na lotérica de 3 a 4 dias, de 3 a 4 horas durante uma semana. E muito provavelmente você vai estar pegando, você vai estar usando uma boa parte da sua renda e direcionando ela a jogos. Por quê? Porque o ambiente que você vai estar inserido é dos seguintes comentários: ah, hoje deu zebra, não, hoje deu macaco, não, qual foi o número da federal, qual foi o nome milhar, qual foi a centena, ah, mas fulano ganhou na Mega Sena, ah, mas a Mega Sena está acumulada, ah, é aqui, não sei o quê. É aquele ambiente que vai doutrinar a sua mente de que o jogo, de que investir uma parte, ou se não tudo, dos seus rendimentos financeiros no jogo é a solução para todos os seus problemas. É a mesma coisa se você começa a frequentar lugares edificantes, como uma igreja ou um local onde as pessoas buscam em adquirir novos conhecimentos, novos hábitos, onde as pessoas falam muito mais em sucesso, em resiliência, em novos hábitos, em amor, em servir, em perdão. Por mais que você queira cometer algum tipo de pecado, de alguma coisa
menos edificante, que te afasta de Deus, aquele ambiente ele vai te impulsionar de uma forma positiva a não cometer aquilo. Você vai se sentir constrangido, você vai se sentir mal. Opa! A energia aqui desse ambiente, as pessoas não me autorizam a fazer isso. E o contrário também é verdadeiro. Dependendo do ambiente que frequentamos, por exemplo, eu tenho compartilhado com vocês que eu estou num processo de abstinência desde o dia 3 de setembro de 2023. E eu frequento quais ambientes hoje? Eu troquei o bar, troquei a padaria, troquei a lanchonete e o hábito de consumir bebida alcoólica, de consumir tabaco, cigarro e, invariavelmente, quando exagerava nessas duas substâncias, drogas também. Porque é aquilo que eu venho compartilhando com você. Uma coisa leva a outra em todo e qualquer vício, em toda e qualquer compulsividade. Eu já fiz uma analogia com você aqui. Quando eu me permitia entrar no ambiente e deixava me entregar pelo primeiro gole, para o primeiro gole algumas vezes era até para saborear a cerveja, saborear a cachaçinha, saborear o uísque. Mas logo eu ativava a minha compulsividade fisiológica, a herança genética que eu herdei da minha linha ascendente. Mas não só isso, eu ativava também toda uma energia de compulsividade, toda uma parte espiritual, toda uma frequência negativa de consumo de energia, que aí alterava o meu foco de saborear, de degustar aquela bebida para alcançar, para chegar rápido ao efeito da bebida. E qual é o efeito da bebida? A perca da sanidade, da sobriedade, a ativação da loucura, da insanidade. Então eu fiz já uma analogia aqui com vocês. Primeiro gole de cerveja, leva depois, é acompanhado ao gole da cachaça ou ao gole do uísque. Eu sempre que começava a tomar cerveja, já ia atrás do cigarro. Uma coisa vai puxando a outra. Cerveja, cachaça, uísque, cigarro, jogo, apostas. E aí você vai se despindo da sua sanidade, do seu juízo, da liberdade de escolha. Porque cada gole que você vai ingerindo, você vai perdendo a sua sobriedade. Você vai se afastando da sua essência divina. É a mesma coisa aquela pessoa que ela tem a compulsividade pela pornografia. É a mesma coisa. E acontece muito mais com homens do que com mulheres. O cara está lá no trabalho, está lá em casa, está em algum lugar onde propicia isso, e ele resolve dar uma olhadinha numa cena de sexo, de pornografia. E ele coloca na cabeça dele a mesma coisa que o alcoólico coloca. É só um golinho. Hoje eu vou me controlar. É só um gole. E o compulsivo a sexo, ele vai falar, é só uma cena. É só uma cena. E aí ele vê a cena pornográfica. Depois de algum tempo,
E quanto mais você consome, quanto mais você se permite, mais esse tempo vai diminuindo. Depois da cena, ele está se masturbando. Depois da masturbação, ele está adulterando. Ou adulterando se ele tem um relacionamento conjugal ou amoroso, ou frequentando prostíbulos. Ah, quer dizer que a pessoa que é casada, que tem um relacionamento, não frequenta? Frequenta. Mas depois, muito provavelmente depois do adultério. Porque é no adultério ou no prostíbulo que a pessoa vai tentar se pertencer, repetir aquela cena que ele viu na pornografia. Então começou com uma cena de sexo, com o primeiro gole. Depois veio a masturbação, ou veio o golinho de uísque, o cigarro. Depois veio a traição, ou o jogo. Independente se alcoólico ou se sexual, vem acompanhado de mentiras, de intrigas, de raiva, de ciúme, de inveja. Veja a frequência desses sentimentos, dessas palavras. Entende? Então, eu te convido nesta manhã a refletir o que o Cláudio, o que você está fazendo com as suas decisões. Será que as suas atitudes, elas estão semelhantes às suas palavras? Ou será que ainda nós estamos falando de uma forma e agindo de outra forma? Porque muitas vezes a gente esquece que as nossas palavras, seguidas das nossas atitudes, quando não compatíveis, elas nos afastam de Deus, da nossa essência. Ela faz com que no nosso íntimo nós nos enganemos a nós mesmos. A nós mesmos. Quantas vezes eu, por exemplo, disse para minha filha, ou para uma pessoa que convive comigo, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer aquilo. Então eu narrava todo o meu dia. Isso é legal, você programar o seu dia, você planejar. Mas aquele planejamento ficava apenas no campo teórico. Eu tinha, é o que nós falamos ontem, eu tinha intenções boas, muitas intenções. Mas quando eu me dava conta, eu estava às 2h da tarde num balcão tomando cerveja, nos últimos tempos, em uma segunda-feira, em uma terça-feira. E para justificar, para acalentar o meu ego, o meu espírito, eu dizia, amanhã eu faço. Vou tomar hoje, porque eu mereço, porque me aconteceu isso, porque me aconteceu aquilo. Buscava alguma fuga emocional, algum sentimento que justificasse ilusoriamente aquela atitude, para justificar o porquê estar bebendo em uma segunda-feira, e renovava teoricamente o compromisso para o dia seguinte. E o que acontecia no dia seguinte? A mesma coisa, o mesmo ciclo vicioso. Por quê? Porque eu não tinha a certeza, eu não tinha claro na minha mente, no meu coração e no meu espírito, quem eu realmente sou, quais são as capacidades e toda a potência que tem na minha mente, dadas, fornecidas de graça pelo Criador, de forma imerecida.
Então é por isso que eu todos os dias bato na mesma tecla para te incentivar, para você refletir, para te incentivar a todos os dias ao acordar da sua maneira, como melhor lhe convir, a ativar a sua identidade. Assim como nós fazemos as nossas necessidades fisiológicas, assim como nós escovamos os nossos dentes, fazemos a nossa higiene pessoal, nós temos que fazer a nossa higiene espiritual, mental. Nós tivemos nesse final de semana no Método CIS, e eu não consegui terminar o Método CIS, porque foi muito cansativo dessa vez, o meu corpo sentiu muito, e o ar-condicionado lá estava... Próximo Método CIS que eu for, eu vou levar uma cabana cheia de coberta, chimarrão, vou virar gaúcho, tomar um chimarrão quente. Eu não consegui ficar até o final. Nós saímos por volta de 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas. Mas eu confesso que desde as 2 eu já não consegui assimilar muito conhecimento. Pelo cansaço físico, pelo cansaço mental e pela agonia daquele ar gelado entrando no meu cérebro. Aqui, ó, no meu cuco. Mas é por isso que eu vou jogar todo o Método CIS fora? De maneira nenhuma. Ontem mesmo já comecei o meu planejamento aonde e como e quando eu vou estudar. Cada tema ali abordado. E não só estudar, como eu vou praticar. E é isso o tema ou o ensinamento do Provérbios 22. É o que eu coloquei como tema aí. O quanto vale a nossa reputação. Porque a nossa reputação, a nossa imagem, o nosso nome, ele está ligado se nós fazemos aquilo que falamos. Não é apenas conseguir o objetivo, é como eu vou conseguir o objetivo. Uma coisa é nós termos ambição, desejo sincero e honesto para conseguir conquistar tudo aquilo que já é nosso. Porque Deus nos deu todas as riquezas, toda a prosperidade e abundância. Eu disse ontem, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então a riqueza, ela é pertencente a cada um de nós. A reflexão é se estamos dispostos a pagar o preço, a viver a jornada, porque a palavra prosperidade, a palavra pobreza, ela tem a sua raiz na produtividade e não em dinheiro. Ser pobre não é não ter dinheiro, ser pobre é ser improdutivo. Então a primeira coisa é se estamos dispostos a renunciar aos convites sedutores, a lugares, a pessoas, a conteúdos, a hábitos que nos afastam da nossa essência, que nos afastam da nossa capacidade de resolver problemas, de sermos resilientes, que nos afastam das atitudes espirituais, edificantes, como o perdão, como a resiliência, como o amor, como o entendimento. Então, se uma pessoa que nós andamos, ela resolve frequentar lugares não edificantes, andar com pessoas que não buscam a prosperidade, a abundância, a produtividade, a se alimentar de conteúdos auditivos, visionários da visão, que a cada vez mais afastam ela da sua essência, da sua criação,
Isso me dá o direito de criticá-la, de julgá-la? Não, mas me dá o direito de afastar-me, de escolher os lugares que eu quero estar. Porque para mim te amar, eu preciso me amar primeiro. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, à medida que eu me deixo levar por hábitos, por lugares, por atitudes menos edificantes, eu estou me amando menos e permitindo te amar menos também. E isso, muitas vezes, são decisões sérias, são decisões que nós temos que assumir a nossa autorresponsabilidade. À medida que nós vamos treinando, nos habituando a ativar a nossa identidade como a imagem e semelhança do Criador, com a competência e autoridade para dominar sobre tudo e todos, à medida que vamos diariamente buscando um relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com o Espírito Santo, à medida que nós vamos convidando o Espírito Santo para todos os hábitos, desde as pequenas tarefas até as tarefas mais complexas, nós vamos nos relacionando com Ele. E esse relacionamento diário, ele vai nos trazendo intimidade. E isso serve para os relacionamentos interpessoais também. Quando nós conhecemos uma pessoa, temos vergonha aqui, vergonha ali. E quando nós vamos convivendo com essa pessoa, nós vamos nos tornando íntima dessas pessoas. Mas no caso do Espírito Santo, além da intimidade, nós vamos acessando a santidade. Então nós vamos virar santo. Nós já somos santos. O nosso espírito, ele é eterno e perfeito. É que nosso espírito, quando encarnado nesse corpo corpóreo, nesse corpo material, matéria, que do pó veio e do pó voltará, ele está mais acessível, mais tendencioso aos prazeres mundanos, aos prazeres carnais. Ele está imbuído de crenças limitantes, de bloqueios mentais, de traumas e feridas emocionais que nos foram colocados, inseridos na nossa mente e na nossa infância. E à medida que nós resolvemos ativar a nossa identidade, nos relacionarmos com Deus, convidar o Espírito Santo para toda e qualquer tarefa, trazendo a nós intimidade, nós vamos alcançando em doses homeopáticas a santidade do Espírito Santo. Cada vez que nós nos deparamos com uma tentação, com um convite a lugares, a conteúdos e a pessoas menos edificantes, é automático vir na nossa mente: e aí? Se eu estou numa frequência energética, buscando os meus objetivos, buscando as minhas metas, procurando ser melhor do que eu mesmo em relação a ontem, buscando a minha reforma íntima, me relacionando com Deus, errando, mas criando consciência do erro. Porque quando nós não estamos nos relacionando com o Espírito Santo, quando nós não temos a plena consciência de quem somos, da onde viemos, das capacidades e autoridades que o Criador nos deu, nós começamos a viver no automático. Nós nem sequer nos damos conta de quando e como erramos. Automático. Mas à medida que eu ativo a minha identidade, que eu busco o temor ao Senhor, me colocando embaixo dos favores e da graça de Deus, em dizendo: seja feita a sua vontade, com a minha autorresponsabilidade,
Eu vou criando uma consciência, uma clareza dos meus atos. Eu vou errando? Sim, claro que eu vou errar. Porém, não mais de forma automática. A cada erro, eu vou parar. Opa! Se eu sou uma criatura eterna e perfeita, criada, projetada, criada e amada, a imagem e semelhança do Criador, é aconselhável que eu haja desse jeito? Que eu fale desse jeito? Que eu frequente certos lugares? Que eu julgue? Que eu condene? Ah, então vai virar aqueles, como que eu posso falar? Aqueles religiosos chatos, quadrados. Não, não, é só procurar com leveza, com plenitude, com alegria, através de pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes edificantes, nos tornarmos melhores do que ontem, nos aproximarmos do Criador, da nossa essência. Isso não precisa ser chato, isso não precisa ser cheio de regras, cheio de dogmas. Isso pode ser leve. Um dos ensinamentos que Paulo Vieira ensina no método CIS é que nós temos que nos posicionar. Se nós não aprendermos a nos posicionarmos, certamente nós seremos sempre o último da fila. Nós não alcançaremos nem os nossos objetivos mais básicos. Se nós, é o que eu disse ontem também, se nós acordarmos apenas com a obrigação ou com o objetivo de fazer o mínimo, de andar na média, de sermos normal, que graça tem? Muitas vezes as pessoas se comportam como os fariseus, como os escribas. Ah, eu não falo palavrão, eu respeito as regras, eu não julgo ninguém, nunca dei trabalho. Poxa, legal, muito bom. E tá deixando essa atitude normal de não dar trabalho, de cumprir regras, de não falar um palavrão, encher o seu orgulho e o seu ego para ficar igual aos fariseus? Opa, ao invés de eu notar os milagres que Jesus está fazendo, as boas atitudes de Jesus, eu vou procurar meios e até inventar meios para condenar ele. Que Jesus foi condenado pelos fariseus, pelos homens da lei, que ao invés de incentivar e aplaudir os milagres, criaram e inventaram meios e motivos para condenar Jesus Cristo. E é só ver na história também os grandes feitos, as grandes as personalidades usadas por Deus. Rapaz, deu até medo, hein? Ah, então você está me incentivando a ser pecador para depois ser usado por Deus? Não, estou te incentivando a ser usado, a ser extraordinário, a largar a mesmice, a normalidade. Aquele que alcança a prosperidade, que é o que Provérbios vem nos ensinar, ele foge do normal, ele foge do comum, ele não tem medo de errar, ele não tem medo do novo, com responsabilidade, com alegria, sem que para isso precise pecar, mas ousar, ser ousado. E é isso que eu te convido. Largue de ser normal, pare de ser comum.
Você e eu somos capazes de, ao levantarmos todos os dias, não levantarmos com a cabeça apenas de pagar as contas mensais, de prover as contas mensais e de colocar comida na mesa. Não, isso é básico. Ontem eu li uma passagem, salvo engano, de Mateus, que fala que Jesus provê até o alimento dos pombos, das aves, que dirá os nossos. E a passagem ela nos questiona: não somos nós melhores que os animais, que os pombos, que as aves? Se Deus provê a eles, não vai prover a nós? Então, meu amigo, minha amiga, o que eu venho te convidar é para você tomar a decisão de ser diferente, sair da mesmice. Quais os resultados você tem obtido vivendo nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, com os mesmos hábitos, por, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos? Eu pego por mim. Eu comecei a iniciar minha vida alcoólica, vamos dizer assim, com 15, 16 anos. E nela permaneci até os 45, 30 anos. 30 anos. E aí é só parar para pensar o que aconteceu nesses 30 anos. O que Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, me livrou nesses 30 anos. O que eu deixei de ganhar, tanto financeiramente, sim, como energeticamente, os lugares, as pessoas, as experiências. Porque eu achava que era com a força do meu braço, com a força da minha inteligência, que eu só precisava de Deus na hora do aperto, na hora que o chicote estralava. E aí, a hora que as coisas melhoravam um pouquinho, eu falava: ó, fica aí que agora é comigo. Eu sou o cara. Eu decido tudo aqui. Vou fazer do meu jeito. Porque Deus me intuiu, o Espírito Santo intui eu e você a fazer de uma maneira diferente. Mesmo que nós, muitas vezes, não busquemos Ele. Nós somos intuídos através do nosso coração, da nossa mente, do nosso consciente, a fazer de uma forma diferente. Mas muitas vezes nós somos atraídos aos nossos vícios, feridas e traumas emocionais. Nós deixamos com que o medo, a resistência do novo, faça com que fiquemos ali, parados. Não experimentemos o novo, a liberdade de decidir, da adrenalina do que vai acontecer. Eu, particularmente, sempre tive isso e resolvi usar isso agora de uma maneira edificante. O meu perfil, e não estou criticando quem tem esse perfil, mas o meu perfil não é daquela pessoa que começa a trabalhar numa empresa com 16 anos de idade e vive lá até 50, 60 anos. 30 anos, 40 anos fazendo a mesma coisa, chegando no mesmo horário, no mesmo lugar, com a mesma pessoa e se aposentando, falando num exemplo profissional. Um dos poucos e primeiros empregos fixos que eu tive no início da minha fase adulta, no final da minha adolescência para a minha fase adulta, eu comecei como estoquista de calçado e depois fui promovido para vendedor de calçados. Eu trabalhei numa das melhores lojas e empresas no ramo de calçados que existe aqui na região do ABC, que é a Picholé Calçados. Trabalhei na Picholé na década de 90, em 97, 98, 99. 97, 98. E a Picholé foi uma das melhores empresas. Claro que eu não trabalhei em muitas empresas no sistema, no regime CLT, né?
Mas a Picholé, a cada ano que a pessoa ficava, ela acumulava 5 mil reais, dava um bônus. Naquela época nem tinha participação de lucros, mas a Picholé já dava. Então, como a Picholé dava um bônus, por exemplo, 5 mil, acho que eu estou exagerando, mas um bônus de 2 mil reais a mais por ano que a pessoa trabalhava, o cara ficava lá 30 anos para acumular uma grana junto com os seus benefícios para comprar a casa própria. E aí eu sem nenhuma demagogia, sem nenhum mérito elevado, nada disso. Eu comecei a trabalhar como vendedor e aí comecei a conversar com os vendedores mais antigos. Você tem quanto tempo aqui? Tenho 15, tenho 20, tenho 25, tenho 30. E aí? Como que é ficar aqui? E comecei a fazer um questionário, né? Uma enquete. Falei, rapaz, não quero isso aí para mim não. Não só pela questão financeira. O cara tinha uma casa, o cara tinha um carro, pá. Não é só pela questão financeira, é pela questão de experiência, de vivência, de histórico. Com todo respeito. Você pega uma pessoa que fica 35 anos saindo da casa dela, indo para a mesma loja na Picholé ou em qualquer outra loja, 35 anos, fazendo o mesmo caminho ou parecido quando ele muda de casa. E pega uma pessoa que nem eu, que já foi estoquista, vendedor de calçado, balconista, chapeiro, representante comercial, vendeu ferramenta, vendeu suco, vendeu doce, vendeu quindim. Depois foi consultor comercial, começou a vender comércio, trabalhou com contabilidade. Hoje tem a função de advogado. Com todo respeito e humildade, mas com toda certeza. Eu tenho uns 5 livros para escrever, ainda não escrevi, confesso, do que eu... Rapaz, ali não tem muita coisa. E não não sou melhor que ele, não. É o perfil. É você se dar o direito ao novo. A você se autodesafiar. Eu fui criado com um irmão antes de mim, que ele era aquela pessoa que ele tinha que ter o salarinho dele lá, o salário, não desmerecendo, o salário dele lá todo dia 5, dia 20. Se você falasse para ele que ele não sabe, que era incerto, que ele ia ter o salário dia 5, o cara não dormia, o cara começava a tremer. E é a mesma coisa, fazendo uma analogia, é você ser comum aos olhos de Deus. É diferente de você falar, ei Senhor, te rendo graças por esse dia, ativo a minha autoridade que me desses como a sua imagem e a sua semelhança. Ativo a minha identidade em Cristo Jesus, te consagro esse dia e profetizo um dia próspero, um dia abundante. Traga-me problemas, eu sou um resolvedor de problemas. Traga-me problemas. Mas olha, eu não vou resolver sozinho não. A minha capacidade está ligada à sua capacidade. Convido o Espírito Santo para dar a mão para você. Quando Deus, através das suas orações, através da sua ativação da sua identidade, quando Deus te dá a visão, Ele também te dá a provisão. A única coisa que a Bíblia nos ensina e nos pede é que nós começamos a agir, a dar os passos. Parado, você não vai alcançar o favor e a graça de Deus. Não vai. Começa a semear as sementes que Ele te deu. Te deu 2, joga ela na terra, começa a cultivar, começa a cuidar das sementes. E vai. Vai aonde? Vai, amigo. Vai, porque se você estiver intuído por Cristo, de mãos dadas com o Espírito Santo, você vai.
E você vai também se afastar de lugares, de pessoas, de conteúdos, de uma forma inexplicável. Vai vir uma força de você que vai repudiar aquilo. Eu moro, para você ter uma ideia, aqui nesse ambiente onde eu gravo essa live, é um cômodo do meu apartamento que eu trabalho. Hoje eu estou na função de advogado e meu apartamento tem 3 dormitórios e um deles, com essa pandemia, eu fiz de home office. E aqui, se eu colocar a minha cabeça para fora, eu vou dar de cara para 2 bares. E quando eu estava na vida ativa do alcoolismo, eu não parava de olhar para lá, para ver se tinha alguém, para buscar meios atrativos de, às 2 horas da tarde, parar de trabalhar, buscar alguma fuga emocional e ir lá beber. Porque era essa energia, era essa frequência que eu estava intuído, que eu estava inserido. Hoje, quase 90 dias de abstinência, me preparando a cada dia para entrar abaixo do favor e da graça imerecida de Deus. Eu não estou me preparando para viver os meus propósitos. Eu estou me preparando a cada dia para viver os propósitos que Deus tem na minha vida. Simples assim. Eu estou unindo a adrenalina, o encantamento de não saber o que vai acontecer daqui a uma semana. Ah, você é louco? Talvez seja. Eu planejo, eu profetizo. Quem me conhece sabe que eu já sei exatamente 70% de como vai ser o meu mês de dezembro. Aonde eu vou estar, com quem eu vou estar, aonde eu vou passear. Mas eu sempre estou aberto ao novo. Deu alguma coisa? Bora. Programou alguma coisa aqui? Mudou a rota? Vamos embora. Desde que eu esteja nesse instante, nesta fase da minha vida, buscando hábitos, praticando hábitos, companhias, conteúdos, lugares edificantes, que me aproximam do Criador, que me incentivam à reforma íntima, que me afastam do que me afasta de Deus. Hoje, acho que faz mais de 30 dias que eu não coloco a cabeça aqui, porque não me importa quem está no bar, como está o bar, não me importa mais. Mudar o foco. E por que mudar o foco? Porque eu mudei as minhas atitudes desde o despertar. O despertar ativando a minha identidade. Buscar valer-se da minha reputação. Buscar fazer aquilo que eu falo. Porque antigamente eu falava uma coisa e fazia outra. Fazer valer o meu bom nome, que é isso que ensina o Provérbios 22. Provérbios de 22, já no seu versículo 1, vem nos trazer assim, ó: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. E o que te dá um bom nome? O que te dá uma boa estima? O que te traz uma boa estima? É você aliar ou alinhar a sua prática com a sua teoria. Antigamente eu falava uma coisa e fazia outra coisa. E a reflexão nos diz: o bom nome e sua reputação valem mais do que muitas riquezas. É melhor ter boa reputação do que ser um milionário, porém desonesto. E vamos interpretar essa palavra milionário de uma forma abrangente. Milionário não só em riquezas materiais, mas milionário em moral, em ética, em exemplo para os nossos filhos, para os nossos descendentes. À medida que, por exemplo, nossos filhos veem que nós cobramos uma coisa, que nós falamos uma coisa e fazemos outra, a nossa reputação vai por água abaixo.
Muitas vezes eu fui assim. Eu fui criado, eu aprendi isso com um irmão meu e passei para minha filha. Hoje eu já me arrependi e já pedi perdão para ela. Uma vez eu vi um irmão meu dizendo para o filho dele: você pode ser igual a mim, melhor que eu nunca. Olha que prepotência e arrogância. E claro, intuído de orgulho, de vaidade, quando minha filha fez 14, 15 anos, eu falei: epa, menina, você pode ser igual a mim, mais do que eu jamais você vai ser. Isso é um crime moral, não é? Não é um crime espiritual e moral? Como que eu vou profetizar e limitar a minha filha a ser igual a mim? A colocar na mente dela que ela não pode, ou que ela não vai ser maior ou melhor do que eu. E hoje eu entendo o que esse irmão, na sua ignorância, queria dizer para o filho dele. E ele certamente não teve tempo de mudar, eu já estou tendo tempo de mudar. Eu pedi perdão numa celebração dentro da Por Amor para minha filha. Falei: eu quero que você seja 5, 10 vezes melhor do que eu, mais do que eu. A intenção do meu irmão, quando ele falou isso, ele quis dizer, e eu também passei isso para minha filha: a minha figura como pai, como um instrumento para que você viesse ao mundo, ela jamais vai mudar. A minha, entre aspas, autoridade como pai, o respeito que você me deve pelo fato de ser seu pai, isso é uma coisa. Agora, você limitar ou travar a pessoa que ela não tem que ser melhor ou maior que você. Porém, os nossos filhos, eles vão vendo, e muitas vezes através do afastamento, da disciplina, do posicionamento, que nós não estamos brincando. Aquela pessoa que falava uma coisa e fazia outra, no meu caso, mudou. Muitas vezes eu falava: eu vou ali, mas não vou beber, viu? Eu vou ali trabalhar. Mentira deslavada. Chegava mais bêbado do que outra coisa, trançando as pernas. Muitas vezes, quando eu pegava minha filha e meu filho uma sexta-feira, como eu ia passar sexta, sábado e domingo, a sexta-feira, olha a ignorância do alcoólico. Dá uma olhada na ignorância do alcoólico. Eu punha aqui na minha cabeça, eu colocava aqui: já que vai passar sexta, sábado e domingo, porque eu sou divorciado e meu filho, ele vem aos finais de semana, já que vai passar sexta, sábado e domingo, a sexta-noite eu vou deixar eles ter um momento de irmãos. Olha que conversa fiada, sem vergonha. E aí eu trazia eles aqui, na minha casa, comprava coisa para comer, para beber, e a hora que eles se distraíam, eu linha na pipa, jogar truco, beber cachaça. Quando eu chegava de madrugada, eles nem me viam. E aí eu curtia meus filhos de sábado e domingo, curtia daquele jeito, né? Nas coxas, porque estava de ressaca, com aquela energia e frequência maravilhosa, top dos top, que tinha que tomar a próxima cerveja para evitar a ressaca, e já emendava até domingo à noite. E isso eu estou falando da bebida, mas tem muita gente que é compulsiva com a mentira, com o gasto exagerado, com a comida em excesso, com a vaidade, com a falta de gestão de tempo. Nossos filhos muitas vezes não querem passeios, não querem visitar lugares, roupas novas, tênis novos,
brinquedos caros. Nosso filho, nossa filha querem a nossa atenção, querem saber que são amados, que são queridos. E o limite, o posicionamento, a palavra não, ela demonstra amor. Não, não. Eu profetizo, hoje eu tenho um filho de 6 anos, e eu profetizo para ele que eu sou milionário, eu sou milionário. E ele fala, você tem muito dinheiro? Rapaz, eu tenho medo de tanto dinheiro que eu tenho na minha responsabilidade. Eu tenho medo de administrar tantos imóveis, tantas chácaras, jet ski, lancha. Eu estou sem dormir, com tanta preocupação. E o zoião dele, 6 anos de idade, eles bagulham assim, né? E eu falo, vai esbagulhando mesmo, que já já você vai viver isso aí. Já já nós acessamos isso aí. Cada passo que eu dou, eu vou acessar. Cada riqueza que é minha, que é sua, só falta você acessar. Viver a jornada. E aí, vou contar um caso. Teve um dia aqui de tarde, de semana. Aprenda a desfrutar durante a jornada. Aprenda a desfrutar durante a jornada. Eu fui pegar ele na escola de semana, fomos até o Poupa Tempo tirar o RG, e aqui em Santo André o Poupa Tempo fica dentro do shopping. Depois do Poupa Tempo almoçamos, e eu falei para ele, que tal vermos um filme? Esse cara é louco. De semana ver filme, vamos ver um filme. Depois eu ajeito minha agenda profissional. E aí era o filme das Tartarugas Ninja. E óbvio, né? Ao lado do cinema tem lá uma, não sei o que Kids, que agora eu não lembro o nome da loja. Baby Kids, é aquelas lojas mais famosas que tem de brinquedo. Saímos do cinema, o que dá de frente? Com a vitrine cheia das Tartarugas Ninja. Toda a equipe da Tartaruga Ninja. Carro, ambulância e não sei o que, E aí ele falou, eu quero uns 5, 6 brinquedos. As mãozinhas, faltava até dele para apontar todos os brinquedos que ele queria. Aí eu falei, opa, que passa? O que acontece, muchacho? Falei, vamos escolher um? Ele falou, mas você não é milionário? Você não é rico? Você não falou que está preocupado com o tanto dinheiro que tem? Eu falei, sou, mas esse dinheiro está sendo investido. Não para 6 brinquedos. Vamos escolher um, limites. E eu tenho muito dinheiro. Estou preocupado com o que eu vou fazer com tanto recurso financeiro. Porém, todavia, eu autorizo hoje você adquirir um brinquedo. Depois, quem sabe, quiçá, você alcança a frequência, acessa a frequência, assim como eu, de toda a coleção da Tartaruga Ninja. E aí ele comprou um. Por quê? Porque ele precisa de limites. O meu amor por ele também é através de limites. Não é porque eu tenho muito dinheiro, muitos recursos financeiros, que eu vou sair distribuindo para ele. Porque ele precisa de limites. Assim como nós precisamos do limite de praticar aquilo que nós falamos. Eu tenho aqui do meu lado e sempre leio, eu sempre esqueço o nome dele. Acho que é Paulo Freire. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. A integridade de caráter e a honestidade é um bem mais precioso do que a prata, ouro ou qualquer outra riqueza ou bem material. Enriquecer, e o enriquecer aqui de forma abrangente, enriquecer moralmente, eticamente, educadamente, integralmente, financeiramente.
Enriquecer de forma desonesta, porque muitas vezes a pessoa constrói uma moral, uma imagem moral, uma imagem ética ilusória. Ilusória. Eu acabei de gravar antes dessa live a minha 5ª aula da série que eu lancei no YouTube, As 5 Chaves para o Sucesso. E a primeira aula dessa série, As 5 Chaves para o Sucesso, está lá no YouTube, Cláudio Teixeira. Acompanhe lá, curta e compartilhe. A primeira aula fala sobre o que é sucesso. Muitas vezes nós confundimos sucesso com aparição. Aparecer com um carro novo, aparecer com uma bolsa de marca, mesmo que seja falsificada e que a gente acha que a pessoa não sabe. Aparecer num palco de um grande evento, num programa famoso de televisão, nós assimilamos como sucesso. Isso é aparição. Sucesso é a plenitude, é o acúmulo de erros ou a multiplicação de talentos em determinada área da nossa vida. Sucesso é praticar sem que ninguém esteja vendo aquilo que nós falamos, quando as pessoas estão próximas a nós. Isso é ética, isso é integridade, isso é plenitude. Eu sou honesto, sou produtivo, sou isso. Quando você está sozinho, você é o quê? Quando ninguém está vendo. Ah, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquela mudança, eu vou fazer aquilo outro. Mas seu coração está assim, ó, como uma azeitona. Por quê? Porque você sabe que você está mentindo. Você sabe que lá dentro do teu espírito você não vai fazer aquilo. E você acha que a outra pessoa não sente. Esses dias eu estava relembrando que há uns 15 anos atrás eu estava no auge. Uns 15 anos atrás. Uns 15, 12. Eu estava no auge da bebedeira, do cigarro, das drogas. Mas estava naquela frequência energética péssima. Vivendo num umbral aqui na Terra. Um zumbi andando. E aí eu fui num lugar religioso fazer uma entrevista, buscar um tratamento num centro espírita kardecista. E aí eu falei para um senhor que me entrevistou lá, porque você passava por uma entrevista e ele estava intuído ali com o espírito e tal, e te direcionava para o tratamento. Eu falei para ele, nossa, estou bebendo demais, estou numa vida meio perversa, meio liberal, estou gastando muito dinheiro. Aí ele olhou para mim, o senhor, e falou assim, não é no dinheiro que você está gastando que você tem que se preocupar. O quanto de dinheiro que você está gastando. Você tem que se preocupar o quanto você está deixando de ganhar. Então muitas vezes nós temos medo do novo, do diferente, com medo daquela miséria que estamos ganhando, que estamos gastando, daquele fluxo ali, não nos permitindo a viver e ganhar o novo, mais, 5, 10 vezes mais. Aí ele falou, essa frequência que você está, o importante não é o que você está gastando o mínimo, meu amigo. Você acha que você está gastando muito dinheiro? É porque você não sabe a autoridade e a identidade que você tem em Cristo. O quanto você pode, deve e é teu. Quanta riqueza já é tua e que você não está acessando. O quanto você está deixando de ganhar. Não o que você está gastando. O que você está gastando que você acha que é muito, é normal, é comum, é pouco. É dinheiro de pinga, é dinheiro de droga. A hora que você aumentar a sua frequência, ativar a sua identidade, querer viver a jornada, resolver problemas, ser produtivo, meu amigo, ninguém te segura. Ninguém te segura. A hora que você
aceitar, entender e sentir que se Deus prover as pombas e os pássaros, Ele não vai prover você, que é a imagem e semelhança dEle? Só que você tem que querer. Você tem que levantar de manhã, ei, dá um problema aqui, dá um problema que eu vou resolver, porque eu estou ativando minha identidade, minha autoridade em Ti. Sou sua imagem, sua semelhança. Traga-me problema. Porque de mãos dadas com o Espírito Santo eu resolvo todos. E aí ele me disse, você acha que as pessoas que convivem com você não sentem a frequência que você está emitindo? Muitas vezes elas não sabem o porquê, o motivo, mas elas se afastam de você. E aí eu trabalhava na função de contabilidade naquela época, e eu comecei a imaginar, a analisar, eu falei, poxa, é verdade. Muitas vezes eu estou atendendo um cliente que está prestes a me contratar, ou prestes a fechar um negócio, e do nada ele fala, tchau, some. Muitas vezes não falava nem tchau. Aí eu falava, rapaz. Aí ficava naquele lapso temporal de 6 meses. Eu cheguei a ficar, acho que de 2009 a 2012. Fiquei 3 anos, quase 3 anos sem beber nada. E a frequência muda. Não ativava a minha identidade e buscava se assemelhar e ter Cristo como o meu objetivo, o meu perfil, como estilo de vida. Mas a frequência já muda. Não tinha o conhecimento de inteligência emocional, do poder da mentalização, que tudo começa pela transformação da mente. Tudo está aqui, ó, primeiro. Quer ser rico? Quer ser próspero? Pense como próspero. Sinta como próspero. Fale como próspero. Veja como próspero. Escute como próspero. Sinta as coisas como próspero. Se comporte como próspero. E a prosperidade faz parte do seu dia a dia. Fale, pense, sinta, haja como medíocre, como normal, como comum. E eu vou te dizer uma certeza, você, assim como eu, vai ser o medíocre, se não quiser falar, sentir, pensar e agir como próspero. É simples, simples assim. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passará necessidade. Então, para nossa mudança, para nossa reforma íntima, nós não precisamos usar o próximo como degrau. Nós não precisamos oprimir o pobre. Nós não precisamos pisar naqueles menos afortunados e nem puxar o saco dos ricos. Porque a necessidade certamente baterá à nossa porta. Por quê? Porque é ilusório, não é uma coisa sólida, edificante. Falar e fazer ao contrário. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Já quem escolhe o temor a Deus e a sabedoria, recebem recompensas. Já quem escolhe o temor a Deus. E o que é o temor a Deus? Desde Provérbios 1, Salomão nos ensina o que é o temor a Deus. É temer um Deus julgador, um Deus punitivo, um Deus que castiga. Temer a Deus é ter a certeza e buscar que não fazemos e somos nada sem Ele, que tudo provém dEle, que tudo é por Ele, que não é pela força dos nossos braços,
mas pela graça e pelo favor imerecido de Deus. Isso é temer a Deus. É buscar o Espírito Santo, desde as pequenas coisas até as coisas mais complexas. Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ser humilde. Sim. Ah, mas você está todo pomposo, todo arrogante, todo prepotente, falando que é a imagem e semelhança de Cristo. Ué, não fui eu que falei não. Foi ele que falou. Lá em Gênesis 1:26 foi ele que falou. E a partir do momento que eu ativo a minha identidade e acesso à autoridade e o amor que ele me deu, me dá a autorresponsabilidade de ser mais humilde. Mais humilde. Arrogante e orgulhoso eu procurava ser quando eu procurava fazer as coisas pela minha própria vontade, pela força dos meus braços. A partir do momento que eu sei quem eu sou, a minha real identidade, que eu acesso a autoridade e a capacidade que ele me deu todos os dias, eu ando de mãos dadas com a simplicidade, com a humildade, porém sabendo de toda a minha capacidade, de todo o meu potencial, de que não tem limites para o que eu quero, não tem limites para o que eu quero. Ser ousado com humildade, com simplicidade. Ser audacioso, resolvendo problemas. Sendo produtivo em tudo o que eu colocar a mão. Praticar exatamente o que eu falo. Aproximar cada vez mais a prática da fala, até que os dois se confundam. É o que está dizendo aqui. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja exatamente a sua prática. Meu amigo e minha amiga, estamos chegando ao final dessa live. Então, qual é ou quanto vale a nossa reputação? Que possamos refletir durante este dia sobre esse ensinamento. Eu estou fazendo aquilo que eu estou falando para mim mesmo, para o meu cônjuge, para o meu parceiro, para minha parceira, para o meu filho, para minha mãe. Eu tenho a autoridade prática, eu estou construindo uma autoridade moral, um caráter de fazer exatamente aquilo que eu falo? Ou as pessoas que convivem comigo fingem que acreditam e eu finjo que falo, que faço? Só fica na esfera teórica, na esfera do falar. Falo, finge que faço e a pessoa finge que acredita. E aí ficamos naquele redemoinho, naquele ciclo vicioso por quantos e quantos anos. Você tem o livre-arbítrio, você tem o poder, a liberdade de escolher qual o núcleo social que você vai frequentar, quais as práticas e os acontecimentos que você vai deixar chegar a você e a sua família. Qual a frequência que vai entrar dentro da sua casa, que vai fazer parte do seu dia a dia. E quanto mais se relacionando com Deus, com o Espírito Santo, quanto mais íntimo, mais intuitivo, mais sensível a identificar se a prática está realmente alinhada com a fala, sua própria inclusive, sua própria. Quando nós estamos nos relacionando com Deus, Ele mesmo, o Espírito Santo mesmo nos adverte: ei, e aí? Quer andar comigo? Tem que praticar o que fala.
Senão eu continuo te amando, continuo te protegendo, mas vou me afastando. Ou você vai se afastando com as suas práticas desalinhadas na sua fala. E eu quero te deixar um convite para terminar. Seja ousado, seja audacioso. Ninguém construiu nada, seja material, moral ou ético, sendo normal, sendo comum. A ousadia, a audácia, elas são inerentes àqueles que marcam o seu nome na história, aqueles que conquistam o que para muitos é impossível. O impossível é só questão de opinião. Obrigado pela presença de vocês. Um excepcional e próspero, abundante dia a todos nós. Nos vemos amanhã às 6h11. Um ótimo dia e um beijo no seu coração. Tchau!